Capítulo 356 Como você desejou. Na primeira batalha contra um gênio incomparável, Zhao Feng mergulhou em uma crise sem precedentes, completamente espancado. A enorme diferença de força não lhe dava quase nenhuma chance de vitória. Aqueles que estavam assistindo poderiam dizer que a fada Bingwei não usou todas as suas forças, ou então Zhao Feng já teria perdido ou estaria até mesmo morto. Antes mesmo de Zhao Feng subir à arena, Tianmu já lhe havia dito para admitir a derrota. Não era uma humilhação admitir a derrota diante de um gênio incomparável. Para muitos era até mesmo uma honra. A lenda do continente norte, Mu Tianyi, admitiu derrota depois de um movimento contra um gênio incomparável, o que foi uma escolha sensata para a situação geral. Zhao Feng, por que você não admite derrota? Embora você não seja tão forte como um gênio incomparável, acredito que você ainda tem a capacidade de admitir a derrota. Tianmu não pôde deixar de ficar preocupado enquanto o observava. Ele conhecia o talento e o potencial de Zhao Feng. Embora possa não ser comparável ao de Yu Tianyao, mas em outros 10 anos, não era impossível para ele se tornar um novo gênio incomparável. Pelo menos nesta conferência do Santuário do Dragão Real, referente à sua idade, não havia ninguém melhor do que ele. Neste instante, da arena antiga, inúmeros olhos estavam focados na arena norte. Mesmo os soberanos na plataforma de ouro observavam com interesse. Admitir a derrota. Zhao Feng, obviamente, sabia que esta era uma escolha sensata, mas no fundo de seu coração havia uma voz, um poder, uma crença de que, se ele dissesse, eu admito a derrota, seria mais difícil do que alcançar os céus. Pensando em sua vida. Da Vila da Folha Verde à cidade Pluma do Sol para a cidade província de Guanjun, clã Lua Quebrada, banquete dos 13 clãs. E agora, conferência do Santuário do Dragão Real. De repente, Zhao Feng percebeu que ele nunca admitiu derrota antes, mesmo quando ele acabou de entrar na principal família Zhao e foi espancado por Zhao Kun. Ele realmente não admitiu nenhuma derrota. A única coisa que ele tinha feito foi perder de propósito para a irmã Han. Foi por essa crença que Zhao Feng pôde superar um gênio após o outro. Eu posso ser derrotado, mas não vou admitir a derrota. Zhao Feng percebeu de repente que essa era sua crença. Olho do Deus do Fogo e Trovão. Uma chama elétrica azul clara brilhou no olho de Zhao Feng. Shu! Uma bola de chamas de relâmpagos azul claro caiu no corpo da fada Bingwei e então explodiu. Depois de compreender a semente de Lez, o poder de seu olho do Deus do Fogo e Trovão aumentou para um novo nível e tornou-se mais fácil de usar. Mesmo os gênios incomparáveis não podiam se esquivar das técnicas oculares secretas lançadas em alta velocidade. Muitas pessoas exclamaram ao verem uma translúcida chama de relâmpago de cor azul claro queimando furiosamente no corpo da fada Bingwei. Corpo espiritual jade de gelo místico. A fada Bingwei sorriu orgulhosamente enquanto sua pele se tornava como um cristal de jade, lisa e brilhante. Shu! A chama de relâmpago pousou em seu corpo e começou a queimar, mas nada aconteceu com ela. Todos ficaram atordoados. As técnicas oculares de Zhao Feng poderiam derrotar instantaneamente qualquer pessoa sob o rank místico verdadeiro e prejudicar gravemente aqueles neste rank. O poder dessa chama era extremamente poderoso, mas não pode quebrar a defesa de gelo da fada Bingwei. Veng! A fada Bingwei franziu a testa enquanto sua pele de jade liberava uma frieza que apagava a chama de relâmpago. Embora essa chama não pudesse danificar seu corpo, ela entrou na sua dimensão de energia mental e quase feriu sua mente, criando um pequeno problema. A habilidade de Zhao Feng atacava o mundo físico e mental ao mesmo tempo. Esta era a parte profunda desse ataque. O corpo espiritual jade de gelo místico da fada Bingwei pode até mesmo ignorar os ataques de especialistas normais do rank místico verdadeiro. Nesta conferência, aqueles que podem quebrar sua defesa podem ser contados em uma mão.
Zhao Feng não conseguiu evitar respirar profundamente quando chegou a esta conclusão. Ao ver esta cena, os outros 4 gênios incomparáveis também ficaram surpresos. Em outras palavras, o corpo espiritual Jade de gelo místico da deusa Bingwei poderia ignorar os ataques de cultivadores normais do rank místico verdadeiro e até alguns do estágio tardio deste rank. Felizmente, o objetivo de Zhao Feng foi alcançado. Durante este tempo, gema de 3 flores de lótus. Pétalas de lótus de 3 cores apareceram abaixo dos pés de Zhao Feng e com isso, sua defesa aumentou grandemente. Ele circulou furiosamente seu poder de linhagem e seu ki espiritual verdadeiro voltou rapidamente ao normal. A gema de lótus estendeu suas pétalas de 3 cores, azuis, verdes e roxas, formando uma barreira de 3 cores. Desta forma, a crise de Zhao Feng se dissolveu temporariamente. Vento de gelo místico do norte extremo. A fada Bingwei se recuperou e enviou uma rajada de gelo. Bum! Zhao Feng não se esquivou e tomou esse golpe de frente e a barreira de 3 cores começou a quebrar. A figura e o trono de gelo rapidamente absorveram esta energia. Zhao Feng ainda sentiu uma frieza entrar em seu corpo, mas felizmente foi anulada pelo seu poder de linhagem. A fada Bingwei fez uma pausa. Ela não achou que Zhao Feng seria capaz de obter tempo para se recuperar apenas com um óleo do deus do fogo e trovão. Montanha de gelo místico supressora de demônios. A frieza da deusa Bingwei aumentou quando ela acenou com a mão e um enorme iceberg, do tamanho de uma montanha, caiu do ar. Este movimento foi 2 vezes mais forte do que o anterior e poderia esmagar o oponente, assim como suprimir alvos com forte defesa. Merda! A expressão de Zhao Feng mudou quando ele sentiu uma terrível e fria pressão cair sobre ele. Era como se toda uma montanha de gelo estivesse caindo. Não era algo que um ser humano poderia bloquear. Quebra! Zhao Feng circulou seu ki espiritual verdadeiro e seu poder da linhagem enquanto seus 2 braços enviavam uma poderosa palma de relâmpago da flor mística em direção da montanha do gelo. Boom! O movimento mais poderoso de Zhao Feng floresceu no ar. Esta palma continha a essência tanto da Bíblia Sagrada da flor mística quanto da herança do relâmpago. Seu poder de linhagem também circulou até o limite. Naquele instante, uma rachadura podia ser vista na montanha de gelo. Que ataque poderoso! A combinação de gelo e relâmpago parece que se tornou mais profunda. Esse garoto está apenas no estágio inicial do rank humano verdadeiro, mas pode usar o poder do estágio inicial do rank místico verdadeiro. Os gênios na arena antiga, incluindo alguns espectadores, ficaram surpresos. Este movimento meu é um ataque contínuo. Uma voz fria soou diretamente da arena. Huang! A grande montanha de gelo se reparou e então continuou a cair. Isso não é bom. Zhao Feng não conseguiu esquivar e teve que circular seu ki espiritual verdadeiro, bem como sua linhagem para bloqueá-la. Naquele momento, a grande montanha de gelo caiu sobre Zhao Feng. O peso e a frieza caíram esmagando sobre ele. Se não fosse por causa da gema de 3 flores de lótus e o trono de gelo, ele seria pressionado no chão e suprimido pela fada Bingwei. Sob esta situação, Zhao Feng só podia circular fortemente seu ki espiritual verdadeiro e seu poder da linhagem, mas com a fria e pesada pressão contínua sobre ele, seu rosto acabou se tornando um pouco avermelhado. A figura de gelo atrás dele continuou absorvendo a frieza e a convertendo em energia para poder suportar a pressão. O frio sangue azul claro em seu corpo também começou a absorver a frieza, liberando um sentimento de agitação. Zhao Feng descobriu que esse sentimento em sua linhagem estava se tornando mais forte. Toda sua linhagem estava de frente para a pressão da montanha do gelo e, a figura e o trono de gelo atrás dele continuavam absorvendo a frieza da montanha. Estava em estado instável e seu sangue azul claro se expandiu enquanto brilhava e desvanecia intermitentemente.
Zhao Feng descobriu que ele estava se tornando cada vez mais forte e seu frio poder de linhagem estava se tornando mais caótico. Isso continuou por várias respirações, até que o corpo e a linhagem de Zhao Feng atingiram um limite. Ao mesmo tempo, a fada Bingwei exclamou e acenou sua mão de jade para baixo, aumentando e reabastecendo o poder da montanha de gelo. Vá! Zhao Feng cuspiu um bocado de sangue e o poder de sua linhagem finalmente explodiu. Veng! Zhao Feng sentiu seu corpo zunir e seu sangue azul claro estranhamente se expandiu e de repente liberou uma luz cristalina. O poder de linhagem em seu corpo começou a brilhar e, na superfície de sua pele, uma camada cristalina azul clara floresceu, com uma textura requintada como uma película de cristal. Peng! A força de Zhao Feng aumentou e seu poder de linhagem finalmente sobreviveu à crise causada pela pressão da montanha de gelo. Gao Timo, que estava olhando, soltou um longo suspiro e sua expressão era complexa. Que pressão poderosa! Seu poder de linhagem evoluiu mais depois de retornar ao antepassado. Retornar ao antepassado era um processo difícil e árduo que era ainda mais difícil do que avançar no cultivo. Mas a maioria dos gênios despertava suas linhagens ou fortalecia suas linhagens quando enfrentavam uma situação de vida ou morte. Wang Xiaoguai era alguém assim. Ele sempre lutou sem considerar sua vida. Esta foi a primeira vez que o poder de linhagem de Zhao Feng retornou ao antepassado. Seu caminho foi muito suave e não encontrou muitas situações desesperadoras. Agora, nesta situação atual, seu poder de linhagem finalmente foi ativado. Depois que seu poder da linhagem retornou ao antepassado, independente da força de Zhao Feng, ou da adição do frio, ela aumentou consideravelmente. Weng Huang. A montanha de gelo finalmente foi bloqueada por Zhao Feng e a figura e o trono de gelo atrás dele ficaram mais claros e frios, dando-lhe mais proteção. Neste momento crítico, o poder de linhagem deste pirralho evoluiu. A fada Bingwei estava irritada e chocada. Tudo isso foi por causa dela. Se não fosse por ela ter usado seus poderes do atributo gelo ou tanta pressão, como poderia Zhao Feng ter tal oportunidade? Pirralho, ainda assim será inútil, mesmo se você fizer um avanço, não mudará nada. Os olhos de fada Bingwei estavam frios e ela acenou com a mão, interagindo mais com o Yuan que dos céus e da terra. Bum! O tamanho da montanha de gelo aumentou para uns 140 a 150 metros, aumentando ainda mais sua frieza. Zhao Feng, cuidado! Admita logo a derrota. A expressão de Tiemo mudou drasticamente quando a fada Bingwei finalmente ficou louca e não se segurou mais. Contudo, Zhao Feng não admitiu a derrota, apenas sorriu. Suas duas mãos empurraram uma palma em forma de um lótus de relâmpago e gelo, apoiando a montanha de gelo. Por outro lado, ele fechou os olhos. O que espiritual verdadeiro dentro de seu Dantian estava sendo consumido drasticamente. Mas, ao mesmo tempo, uma oculta fonte espiritual verdadeiro mais pura estava reabastecendo-o. Essa era a fonte espiritual verdadeiro do grande pirata da água da lua, uma carta na manga que Zhao Feng nunca usou. Então, hora de fazer um avanço. Tal como você desejou. Zhao Feng respirou profundamente e a fonte espiritual verdadeiro transbordou em seu Dantian, pulsando em um ki espiritual verdadeiro ainda mais forte. O gargalo do estágio tardio do rank humano verdadeiro era como um papel que facilmente é rasgado em um puxão.